Oi, queridos alunos do sexto ano. Nessa aula de número 24, a gente vai falar um pouco mais sobre astronomia. Vamos pensar um pouco da astronomia no nosso dia a dia. Será se a astronomia contribui para as coisas de nosso dia a dia, né? Para as coisas que a gente entende, aprende e percebe no nosso dia a dia, ou se a astronomia é apenas coisa dos físicos, dos astrofísicos, coisa que não dá para a gente aplicar no nosso dia a dia. Pelo contrário, né? A gente sabe que a astronomia dá sim para ser aplicada no nosso dia a dia. A gente já viu em aulas passadas e que muitas das coisas de nosso dia a dia tem muito a ver com a astronomia. Para tanto, vamos para o próximo slide. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, que nos tempos antigos, né, os astros estavam relacionados com as divindades, né, lá no Egito Antigo, né, lá na Antiguidade Clássica, né, há muitos e muitos séculos antes de Cristo, os astros, né, os planetas, o Sol, né, a Lua, tudo isso estava intimamente relacionado com as divindades, né, com os deuses. Hoje a gente sabe que é diferente. Hoje os astros, né, são entendidos não sob a luz da religião, né, mas sim sob a luz da ciência. É a ciência que traz a gente a explicação sobre o movimento dos astros, né? É a astronomia, né? A astrofísica, né? A astrofísica, que ela é um ramo da física, né? Como o próprio nome está dizendo, que estuda o movimento dos astros, né? E as forças envolvidas no movimento desses astros. Então perceba que na antiguidade, né? Nos tempos bem antigos, se atribuía os movimentos dos astros, a existência dos astros, às forças divinas, né? Hoje nós sabemos que os movimentos dos astros, tudo que acontece com os astros, nada tem a ver com divindade, mas tem a ver com leis da física, né? E as leis da física que regem os movimentos aí dos astros é entendida pela astrofísica, né? Então, astronomia, portanto. E é sempre bom lembrar, já até falei para vocês em aulas passadas, né? Que a astronomia nada tem a ver com astrologia, né? A astronomia, como eu bem falei, é um ramo da física, né? É uma ciência, portanto. É o astrônomo, ok? Um cientista. Olha, método científico, método experimental. Já a astrologia tem a ver com os astrólogos, né? Aqueles que fazem mapa astral, né? Que fala de signo. Então, nada tem a ver com ciência, ok? Mas tem a ver com misticismo, esse negócio de astrologia, misticismo, né? Então, é bem diferente de astronomia, que é uma ciência. Mas, enfim, vamos para o próximo slide para a gente comentar um pouco, né, da astronomia em nosso dia a dia. Então, pessoal, a utilização prática da astronomia nas coisas de nosso dia a dia, né? É graças ao entendimento que a gente tem sobre o movimento dos astros, há muito e muito tempo a gente tem esse entendimento, que a gente tem a noção dos dias, né? A noção de dia é baseado no tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Ou seja, a noção de dia é graças ao movimento de rotação. Também a noção das semanas e dos meses, que tem a ver com o movimento da Lua. Então, olhando e entendendo o movimento da Lua e as fases da Lua que os homens chegaram à ideia de semanas e de meses. Mais uma vez, a astronomia forjando aí nosso comportamento, nossas datas, né? E também o ano, né? O ano que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, é um movimento de
rotação em torno do Sol. Então, toda essa datação a gente usa corriqueiramente, tão corriqueiramente que a gente nem para perguntar de onde veio essas ideias de dias, semanas, meses e anos. E veio graças à astronomia, graças ao entendimento do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, que gera o movimento aparente do Sol, né? Do leste para o oeste, mas a Terra se move do oeste para o leste, né? Graças a olhar para as fases da Lua e o movimento que a Lua faz em torno da Terra, que leva cerca de um mês, é que a gente chega à noção das semanas e dos meses e a volta completa que a Terra faz em torno do Sol, a noção do ano, ok? Beleza? Então, tudo a ver com astronomia. Também a identificação das estações do ano, né? As estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Logicamente que aqui na nossa região, aqui no semiárido, a gente não tem essa noção das 4 estações do ano, né? A gente só tem período chuvoso e período de seca. Mas nas regiões temperadas, onde as 4 estações do ano são bem definidas, os antigos, né, eles sabiam exatamente quando começava a estação do ano e terminava essa estação para começar outra, olhando para os astros, né? Olhando para a posição do Sol naquela época do ano e também para as estrelas que apareciam naquela época do ano. Então, tinha estrelas que ao aparecer à noite, né, denunciava que lá já estava começando a primavera ou começando o verão, beleza? Então, a localização dos navegadores, né? Também os navegadores, quando eles iam para alto mar, que eles não tinham mais contato com o continente, eles se orientavam nas rotas marítimas olhando para os astros, né? Mais uma vez, a astronomia aí no dia a dia de nós seres humanos, ok? E também a determinação dos regimes dos mares, né? Que é justamente a lua cheia, né? Quer dizer, a lua, se a lua é cheia ou se a lua é crescente. Então, dependendo de como a lua está no céu, os pescadores sabem se aquela maré vai ser uma maré mais forte ou uma maré menos forte. Então, informa também para os pescadores como eles devem proceder ao ir para o mar, ok? Então, pessoal, perceba que a astronomia não é só coisa de cientista, ultra cientista, mas não, a astronomia tem muito e muito a ver com o nosso dia a dia. Tchau, pessoal, até nosso próximo encontro.